a escovar os dentes antes ou depois do café da manhã? Qual o momento que você escova os dentes? Antes ou depois do café da manhã? O site Campus 24 Horas publicou uma matéria, e vou colocar aqui para vocês a matéria. Essa aqui, ó. Escovar dentes antes ou depois do café da manhã? Especialista esclarece. Essa questão de escovar os dentes antes ou depois do café da manhã tem gerado debates. Especialistas apresentam prós e contras para cada opção. E não há uma resposta definitiva. É o que a matéria diz. Sabemos que devemos escovar os dentes, não é isso? Após as refeições, escovar os dentes. Mas pela manhã, quando acorda, a primeira coisa a fazer é escovar os dentes? Comenta aqui, deixa o seu comentário. Qual a sua opinião quanto a isso? Quanto a esse bafafá? A matéria diz que poucos estudos analisaram essa questão e os seus resultados foram mistos e limitados. Portanto, não há uma resposta definitiva, explicou Apoena de Aguiar Ribeiro, odontorpediatra e microbiologista da Universidade da Carolina do Norte. Então, mas tanto ela como outros dentistas afirmam que existem pós e contra para cada opção a serem consideradas. Para muitas pessoas, o café da manhã inclui carboidratos açucarados, afirmou o dentista Carlos Gonzalez ao mesmo jornal. E quando acorda de manhã, os níveis de bactérias na sua boca estão no auge. É por isso que temos mau hálito ao acordar, acrescentou o dentista. Portanto, uma boca repleta de bactérias e um café da manhã cheio de carboidratos açucarados significam que as condições são perfeitas para as bactérias florescerem e se multiplicarem. Quando isso acontece, elas libertam ácidos que podem desgastar o esmalte protetor dos dentes, tornando-os mais propensos a cáries. Escovar os dentes antes do café da manhã elimina essas bactérias, impedindo que elas se alimentem da sua comida. É complicado. Então, nessa opinião aqui, primeira, é importante escovar os dentes antes do café da manhã. E continua a matéria dizendo que outro motivo para escovar os dentes antes do café da manhã é estimular a produção de saliva, que é uma das forças mais protetoras dos dentes. A saliva ajuda a fortalecer os dentes, depositando os minerais que as bactérias podem ter consumido durante a noite. Ele também contém bicarbonato que ajuda a neutralizar a acidez da boca. Agora, e o escovar o dente depois do café da manhã? Depois. Há argumentos que favorecem o esperar
até depois do café da manhã para escovar os dentes. E isso porque a maioria das pessoas não escova tão bem. Então, mesmo que escove os dentes antes do café da manhã, provavelmente ainda terá bactérias persistentes na boca que podem multiplicar-se e produzir ácidos durante o café da manhã e o resto do dia. Então, pode escovar os dentes depois de comer para minimizar essa comida persistente. O flúor da pasta de dentes funcionará melhor ao longo do dia se não for deslocado pela mastigação dos alimentos logo após a escovagem. Então, o dentista aqui, Aguiar Ribeiro, ele recomendou que, se possível, espere pelo menos 30 minutos após uma refeição para escovar os dentes. Se quiser livrar-se dos restos de comida do café da manhã, antes disso, beba ou enxague com água. Por fim, embora seja verdade que as bactérias presentes na boca logo após acordar se alimentam do seu café da manhã e produzam ácidos prejudiciais, Gonzalez afirma que a maioria das pessoas toma o café da manhã bastante rápido, geralmente completando a refeição em 10 a 15 minutos. Esse tempo não é suficiente para causar muitos danos. Então, mais uma vez, acredito que os benefícios de escovar os dentes após o café da manhã superem os efeitos negativos de qualquer ácidos que possam ser produzidos pelas bactérias enquanto come. E aí? Depois dessa informação aqui, você vai escovar os dentes antes do café da manhã ou depois? Ou vai escovar antes e depois? Comenta aí.